Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúde a todos que nos assistem com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Prezados irmãos, nesse momento queremos trazer a mensagem de Deus que se encontra em Mateus no capítulo 7 e no versículo 15, que traz um tema: os falsos profetas. Leiamos a palavra de Deus. Abra suas Bíblias e leiam comigo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Leiamos a palavra de Deus em Ezequiel, no capítulo 13, versículo 3. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Jeremias no capítulo 29 e no versículo 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então, como é que nós vamos conhecer os falsos profetas? Os falsos profetas, eles não têm a responsabilidade de ensinar a verdade. Profetizo aquele que vem na mente deles. Profetizo mentira. Profetizo que alguém vai enricar e a pessoa não enrica. Profetizo que alguém vai ser curado. As suas doutrinas de homens e não de Deus. Os falsos profetas, eles são bem conhecidos com a doutrina do não tem nada a ver. Os falsos profetas, eles não combatem o pecado. Os falsos profetas, eles só pregam coisas que não condiz com a Bíblia. Portanto, meus prezados, tenhamos muito cuidado. Foi Jesus quem falou: acautelai-vos. Tenha cuidado com os falsos profetas, pois a palavra de Deus diz que ele se veste de ovelha, parecendo ser um santo, mas o seu coração está cheio de maldade, está cheio de rapinas. É exatamente por isso, meus irmãos, que o Evangelho está sendo desacreditado por milhares de pessoas, exatamente por causa dos falsos profetas, que profetizam em nome de Deus e não acontece. No passado eles profetizaram em nome de Deus e nada aconteceu. Em Jeremias, no capítulo 29, a Bíblia fala da luta de Jeremias, o homem de Deus, com um falso profeta chamado Ananias. Deus tinha colocado sobre o povo de Israel um jugo de ferro, não porque Deus quisesse fazer isso com eles, mas a rebeldia deles, a maldade deles, fez com que Deus entregasse eles nas mãos do rei de Babilônia. E a Bíblia diz que eles iam estar ali em Babilônia por 70 anos.
sobre a escravatura do rei de Babilônia. Porém, o profeta Ananias, o falso profeta, diz que era somente 2 anos. E a Bíblia diz que Jeremias, quando ele profetiza que era 2 anos, Jeremias diz: se aquilo ali fosse verdade, se aquela profecia de 2 anos fosse a verdade, então ia acontecer. Porque todos os profetas que profetizavam em nome de Deus, os que eram de Deus, aconteciam. Porém, Jeremias, ele segue o seu caminho. Antes dele sair da presença do falso profeta, a Bíblia diz que o profeta falso, ele toma um canzil de madeira que estava no pescoço de Jeremias e quebra em 2. Então ele diz: como quebrei este canzil em 2, assim vai ser a retirada do povo de Israel das mãos do rei de Babilônia. E a Bíblia diz que Jeremias segue o seu caminho. Ouve uma voz da parte de Deus. O Senhor diz para Jeremias: volta, Jeremias, e diz para Ananias que ele quebrou um canzil de madeira, mas o jugo que eu coloquei sobre o povo de Israel foi de ferro, e eles ficaram ali por 70 anos. Está escrito em Jeremias 29:10. 70 anos, não é 2 anos. E o Senhor diz mais para Jeremias, diz também para Ananias, que no 7º mês deste ano ele morrerá. E assim aconteceu, ele morreu. Então, meus prezados, todos os falsos profetas irão pagar caro por as suas mentiras. Se eles não se converterem a Deus, eles vão ser punidos duramente. Porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Todos os mentirosos serão lançados no lago de fogo, juntamente com o diabo e seus anjos. Não ficará impune nenhum deles. Não foi somente este profeta Ananias, mas teve outros no passado. E no presente século está recheado de falsos profetas, atraindo o povo unicamente para uma religião, trazendo para si, para a religião, para ser pessoas religiosas e não pessoas tementes a Deus. Porque os verdadeiros discípulos que foram ganhos por Cristo Jesus, que foram comprados pelo sangue de Jesus, através da verdadeira profecia que é a palavra de Deus, todos eles têm uma vida diferente. E é assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, segundo os Coríntios 5:17. E os adeptos dos falsos profetas, eles não mudam. Eles vêm lá do mundo com a vida toda emporcalhada e continua na mesma vida. Jesus, ele diz na sua palavra: venha como está e não fique como está. Porém, os adeptos dos falsos profetas vêm com a imundícia e continuam na mesma imundícia, continuam no pecado, porque eles foram iludibriados pela falsa doutrina que o nome daquela pessoa já está lá no céu e não tem problema ele continuar aquela vida de pecado. Porém, meus prezados, para entrar no céu é necessário que o homem renuncie o pecado. João Batista, ele veio confrontar o pecado. E o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, tem que tomar também por base a palavra de Deus e combater o pecado, confrontar. O pecado não pode ficar no meio do povo de Deus. O pecado tem que ser banido.
A Bíblia diz que é nos dias de Josué, juntamente com seu exército, perderam uma batalha, porque no meio deles tinha um falso profeta, mentiroso, ladrão, que se chamava Acã. Este moço, por ordem de Deus, não era para trazer nada de Jericó, de uma batalha que eles foram para devastar e devastaram Jericó, e nada era para trazer com eles. Porém, o tal de Acã trouxe uma capa babilônica e enterrou no meio da tenda. E a Bíblia diz que depois, por ordem de Deus, eles iam a outra batalha numa pequena cidade por nome Ai. E esta pequena cidade derrotou o poderoso exército de Israel, que tinha como líder Josué. E Josué ficou aflito, preocupado, como era que eles tinham derrotado Jericó, que era uma grande cidade naquela época. E agora Deus manda para uma cidade pequena e eles são derrotados por um pequeno exército. Foi aí que a Bíblia diz que Josué, o homem de Deus, porque os homens de Deus não se enganam, o Espírito Santo se revela para ele. Então Josué começou a orar, buscar a Deus, mas precisava também de uma ação. Ele orava com a cabeça entre as pernas. E a Bíblia diz que Deus fala com Josué e manda Josué se levantar e fazer um sacrifício, chamar toda a congregação e no outro dia santificar o povo, até que o Senhor descobrisse o ladrão que estava ali no meio. E a Bíblia deixa claro que Deus o revelou, que o falso que estava no meio deles era Acã. Por ordem de Deus, todos falsos e mentirosos, naqueles dias, os traidores seriam levados para fora do arraial e seriam mortos apedrejados. Deus nunca vai aceitar imundícia no meio do seu povo. Deus nunca vai aceitar o pecado no meio da sua igreja. Se os falsos profetas não têm combatido o pecado, é porque eles não são de Deus. E aí, meus queridos irmãos, que nós vamos descobrir quem é de Deus e quem não é de Deus, quem é o profeta de Deus e quem é o profeta do diabo. Os mentirosos, os falsos profetas, eles nunca vão combater o pecado. Eles sempre vão dizer para os seus adeptos que está tudo bem, que Deus quer daquele jeito, que as irmãs podem andar de qualquer jeito, porque Deus quer elas bonitinhas, seminuas, de qualquer jeito. Deus quer elas daquele jeito. Deus nunca exigiu boniteza fisicamente de pessoa alguma. A boniteza, a coisa mais importante que Deus, que interessa ao Senhor, é a nossa vida espiritual em santificação. É uma vida com Deus. É uma vida separada do pecado. Não é esta vida que nós estamos vendo nos nossos dias, a vida de muitas pessoas com o nome de cristão, fazendo tudo que o mundo oferece, e ainda diz que são de Deus, ainda diz que são de Jesus, porque ninguém combate o seu pecado. Muitas das vezes eles até amam e amam muito o seu líder, porque não combate o seu pecado. Fica de qualquer jeito até morrer, mas não vai para o céu, porque o céu é o lugar dos santos. Jesus foi preparar um lugar para todos aqueles que renunciam ao pecado. Então, meus prezados, dê ouvido à voz de Deus, dê ouvido à palavra de Deus, santifica na palavra de Deus, e não dê ouvido à voz de estranho, não dê ouvido à voz de falsos profetas, porque os falsos profetas, eles gostam muito de ibope, eles gostam muito de aparecer,
Eles gostam de ser vistos. Eles gostam de multidões em volta deles, aplaudindo eles. Eles gostam de muita gente batendo palma para eles, para as coisas que eles falam que não tem nada a ver com as coisas de Deus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eles gostam muito de aparecer. Eles gostam muito de palanque. Eles gostam muito de fazer brincadeira nos púlpitos para agradar os seus adeptos, mas não procuram levar a palavra de Deus, a palavra genuína da parte de Deus, para os homens se converter. E assim vão empurrar com a barriga até a vinda de Jesus. Mas no último dia, a Bíblia diz que melhor fora se os tais não tiveram nascido, porque o Senhor vai punir eles com muito rigor. E todos quanto aceitarem as suas falsas doutrinas serão punidos também. Serão lançados no lago de fogo. Meus irmãos, estamos vivendo já nesses dias, que não foi só nos dias de Jeremias, de Ezequiel. Não. Hoje também. E hoje tem multiplicado o número das tais pessoas que mentem em nome de Deus, que oferece coisa em nome de Deus, que fala em nome de Deus aquilo que o Senhor não mandou eles falar, porque eles são mentirosos. Eles profetizam em nome de Deus, para as pessoas acreditar que é Deus que está falando. Mas, meus irmãos, se você recebe, você está recebendo uma profecia que não se cumpre, fique logo desconfiado. Desconfie deste profeta que está falando em nome de Deus e nada está acontecendo. Bote a sua barba de molho. Não aceite esta falsa doutrina, esta falsa profecia. Não aceite. Creia somente na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. Quando o Senhor fala, está falado. Deus não é homem para que minta. Quando Deus fala a palavra de Deus, meu irmão, está falado. Se o Senhor diz que para entrar no céu tem que ser santo, seja santo. Paulo, ele que conhecia a palavra de Deus, ele fala essas palavras: eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Nós não podemos nos misturar com este mundo. Nós não podemos, meus irmãos, nos misturar com essas façanhas que alguém prega da riqueza e outras coisas que não acontecem. Nós sabemos quem é realmente que está enricando com essas profecias. Eu sei, você também sabe quem são esses que estão enricando a minha custa e a sua muitas vezes. Tenham cuidado, meus prezados. Tenham cuidado, meus irmãos. Seja fiel a Deus em tudo. O irmão quer ser fiel a Deus no dízimo, seja. É bíblico. Das suas ofertas, seja fiel. Devolva seus dízimos e as suas ofertas. É uma obrigação dos fiéis fazer isso. Mas não acredite nas falsas doutrinas, na mentira que diz que você dá 100 e recebe 1000. Não é desta forma que a Bíblia ensina. Creia somente na palavra de Deus. Não é com a mentira que diz que o seu nome já está escrito desde que você, antes de você nascer, e agora você pode fazer tudo. O meu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito, mas ele pode se apagar a qualquer momento. Deus pode tirar o nosso nome. Apocalipse capítulo 22 e 18 e 19. A Bíblia diz que ninguém pode aumentar as coisas de Deus e nem diminuir, porque os que aumentar qualquer coisa, no livro desta profecia, Deus acrescentará as pragas sobre os que aumentar. E se nós diminuirmos qualquer coisa,
da profecia deste livro, Deus tirará o nosso nome da árvore da vida. Então o meu nome e o seu nome pode ser tirado do livro de Deus a qualquer momento, se nós aderir à mentira, se nós aderir às falsas doutrinas, se nós passar a viver o pecado contra Deus, desobedecendo a Deus. Deus disse que eu tenho que renunciar ao pecado, mas eu vou pecar, eu estou lutando contra Deus, eu estou desobedecendo, meu Deus, eu sou um rebelde quando eu não obedeço a palavra de Deus. E a Bíblia diz que os rebeldes serão lançados no inferno. Os rebeldes não entrarão no seu repouso, diz Deus. Meus prezados, tenhamos muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com estas falsas doutrinas. Versículo 17 do capítulo 7 de Mateus: assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz fruto má. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não der bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Procure conhecer. Procure conhecer a verdade na palavra de Deus. Procure conhecer aqueles que realmente estão em volta de você, que estão lhe ensinando doutrina, se a doutrina é de Deus ou é do homem. Se a doutrina é de Deus, receba de todo o coração. Se a doutrina é do homem, amaldiçoe esta falsa doutrina. Não aceite, porque a doutrina do homem é apenas para se completar em alguma coisa, e não para levar o homem a Deus. Sirva a Deus de verdade, meus irmãos. Aceite a Jesus, você que ainda não aceitou, e viva a palavra de Deus. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, e não acredite nessas pessoas que não dão fruto bons. Nós temos visto ultimamente muitos escândalos de falsos mestres, de falsos profetas. Não falo nem dos membros, dos discípulos, eu falo dos mestres. São escândalo por cima de escândalo. Escândalo no adultério, na separação de esposa e vice-versa, e muitas outras coisas, em suicídio, e mais ainda. Temos visto, todo mundo tem contemplado essas aberrações. Portanto, meus irmãos, é aí que nós vamos conhecendo quem é de Deus e quem não é de Deus. Fique com essas palavras em nome de Jesus. Tenha cuidado, meus irmãos. Amém.